Agora consegui, tava fazendo várias tentativas, mas estava dando um erro aqui no Instagram. Tardamos, mas não falhamos para cumprir aí a nossa trezena com Hecate. A gente vai falar hoje do epíteto Azonos, Azonaica, a sem fronteiras. Silvia, só me sinaliza se tá tudo ok com o áudio, com a imagem, pra gente dar prosseguimento. Que agora para mim tá aparecendo. Bem, vamos começar. Hecate Azonos, eu acho esse epíteto simplesmente incrível. E nem sei como ele surgiu, né, gente? Nunca houve momento que eu falei, vou estudar epítetos. Os epítetos foram surgindo, né? E o Azonos, né? Hecate Azonaica é a Hecate sem limites, sem fronteiras, irrestrita. Hoje eu fiquei muito com essa palavra, irrestrita, né? Que fala muitas coisas pra gente, né? E explica muito do que a gente vê do culto de Hecate, né? Não tem como restringir ela a um grupo, a um elemento, a um local, a uma função, a uma imagem, a uma representação, porque ela é azonaica, ela não tem limites, ela não tem fronteiras, não pode ser aprisionada. Como isso é forte, né? Se a gente pensa em Hecate, como nos esclarece, né? Porque a gente vê o quê? Devotos de diferentes segmentos, devotos de diferentes culturas, países, idades. Nos locais mais inesperados, a gente encontra um devoto de Hecate e formas de culto diferentes. E a gente vai olhando ao longo do tempo as listas imensas de culto, né? E a gente vê aí como que Hecate é extensa, é ampla, é azonaica, né? E nós, como devotos, filhos, suas bruxas, também podemos trazer esse aspecto, né, da Hecate sem fronteiras, que não está presa, que não está restrita a um local só. Que não há barreiras, que não há caixinhas que possam nos encaixar ou encaixar Hecate, né? Então já tem um epíteto aí que serve para quando surge os fiscais de culto alheio, os que se consideram donos da deusa, ela é irrestrita, ela é azonaica, ela não tem limites, ela é múltipla, diversa, em todos os planos, em todos os locais. Bem, no 13 dias com Hecate, a gente começa falando Hecate Azonos, sem limites, infinita, em teu poder, que tua energia transcenda fronteiras e barreiras, Senhora que tudo abarca. Eu te chamo, amplia minha visão e capacidade, ó grande expansiva. Já fala muito desse epíteto, né? Hecate Azonos é a deusa sem limites, sem fronteiras, uma expressão de reverência à faceta de Hecate, que transcende qualquer forma de restrição ou confinamento. Azonos, um adjetivo que significa sem limites ou ilimitada, indicando que Hecate não está restrita por fronteiras físicas, mentais ou espirituais. Neste inário, no 13 dias com Hecate, a gente traz uma associação aqui desse epíteto com o ar, né? Como Hecate sendo uma força intelectual, criativa, né? Ligada aí ao plano das ideias, das comunicações, tá? Como uma mentora que inspira clareza mental e liberdade de pensamento. Então, vamos à oração.
Hecate Azonos, deusa sem limites, sem fronteiras, tu que não podes ser contida, mente e pensamento, potência do ar, nós te invocamos. Tu que és ilimitada e infinita, ensina-nos a ultrapassar o que nos diminui, a superar as limitações que nos aprisionam, a encontrar a liberdade em nossa verdadeira essência. Hecate Azonos, expansiva, plena, concede-nos a sabedoria para expandir nossas mentes, a coragem para romper as barreiras impostas e a força para alcançar nossa plena potencialidade. Que tua energia nos envolva e inspire, para que possamos viver com totalidade e plenitude, que possamos nos conectar com o teu poder ilimitado e encontrar a ti a fonte de nosso crescimento. Hecate Azonos, ouve nossa prece, para que possamos honrar-te com gratidão e respeito, e que tua presença nos guie de todas as fronteiras em busca da expansão e da realização plena. E aí no final a gente sempre põe reflexões sobre o epíteto. É forte, né, Bárbara? Senhora que tudo abarca. Eu vou fazer umas pequenas referências de uns textos, né, mostrando que ela está em todos os locais. Também a ligação que se faz com esse epíteto, tanto com as encruzilhadas, ou seja, ligando todos os mundos e planos, né? E é muito forte isso, mas também como alma cósmica do mundo, né, gente? A Silvia acabou de falar isso agora, a gente acabou agora, gente, a aula na EM, né? A gente falou sobre Hecate, né? E como alma cósmica, ela também está o quê? Permeando tudo, então não tem como restringi-la, ela tudo abarca. E aí, sobre as reflexões. Que lições podemos aprender com Hecate Azonaica sobre a importância de cultivar uma mente aberta, receptiva a novas ideias e perspectivas? Como podemos aplicar os princípios de liberdade e expansão de Hecate Azonaica em nossa jornada espiritual, pessoal, buscando compreender além dos limites convencionais? E hoje está saindo do livro, por questões pessoais, eu pensaria em que caixinhas, em que algemas, em que gaiolas estamos nos colocando e nos restringindo. E aí nem estou falando de quem nos colocou, mas as que a gente mesmo se coloca. Quando a gente se põe limites, se põe correntes ou âncoras e se aprisiona em locais e não se permite expandir, crescer, ousar por novos caminhos. Estou me perguntando isso também hoje, tá? Bem, as citações que a gente tem de Azonos, a gente tem uma citação de Picelo, que foi traduzido pelo Rona. Depois, quando eu liberar o vídeo, acabar a transmissão ao vivo, eu vou botar essas citações na legenda, tá? Que seria assim: dos governantes, geradores de vida, a mais elevada é chamada Hecate. A do meio é a alma real. E o último é a virtude real. Eles também possuem a Hecate Azonaica, como a Hecate Caldeia das encruzilhadas, Hecate da festa e Hecate da assembleia. Então tá mostrando aí Hecate, né? Como alma cósmica, como a senhora das encruzilhadas, mas ela também presente nos festejos, nas celebrações. Às vezes a gente esquece esse lado de celebração junto com Hecate. E na assembleia, ligando a ela a questão o quê? Das leis, da governança. Veja, ela está em todos os locais. E tem um texto da Sarah Croft também, que ela vai focar aí nos aspectos trívios, que eu também gostaria de compartilhar com vocês. Só um minuto.
Hecate Triodites, já falamos desse epíteto aqui. Sem fronteiras és tu, deusa das almas, pois és a anima mundi, a fonte de onde brotamos, para quem fluímos de volta após a morte. Nós te chamamos de todas as terras, de alma para alma. Buscamos tua luz sagrada, mariposas mortais, buscando ser consumidas em tua presença. Então ela traz essa questão dos 3 caminhos, mas traz essa questão de Hecate como o início e o fim, e abarcando tudo que ocorre entre um ponto ao outro, do nascer ao morrer. Ela está lá nesse limiar, que é entrar nesse mundo, está no limiar que quando deixamos esse mundo, mas está em toda a nossa trajetória, nossa jornada, como ela que é a senhora dos caminhos, a guia dos caminhos, e também é o nosso próprio caminho. Te chamamos de todas as terras, né? A gente tem pessoas no mundo inteiro que vão estar amanhã celebrando a Hecate. Temos pessoas no Brasil inteiro, em diferentes locais, cada um com a sua forma, com a sua individualidade, chamando Hecate. Ela é irrestrita, não dá para encaixar. Então tenham cuidado quando surgem os donos da palavra da deusa, que vão dizer o que é Hecate. Não tem como a gente dizer o que é, a gente pega pedaços, nuances, né, que nos são reveladas, e que dizem que ela é restrita a algo, a um lugar, é só esse culto, é só esse povo, porque sim, existe até críticas de, às vezes, tá se cultuando Hecate, porque você não está cultuando outros deuses, porque você está cultuando uma deusa helênica. Ouvi falar até tá cultuando uma deusa branca e não da sua cor. Você aí na periferia. Então, assim, a gente ouve as maiores barbaridades, né? Ou é só submundo? É só necromancia? É também, tá incluso, mas não a reduz. Ela é muito maior de qualquer percepção humana. Ela é maior do que a nossa capacidade cerebral. E só nos resta o quê? Se entregar, né? E quando no final do texto da Sara ela fala, buscando ser consumidas em tua presença, eu sinto isso, tipo aquele momento que a gente se entrega, assim. A gente vai estudar, mas a gente sabe que não vai compreender a totalidade, mas a gente se entrega a essa força irrestrita, essa alma cósmica, esse ser, porque Deus é muito pouco para explicar a Hecate, essa titanide, essa potência. Não tem palavras para definir. E é isso. Entrei tarde, peço desculpas, mas tive alguns imprevistos. E que Hecate Azonaica traga o que vocês precisam e nos ajude a romper nossos limites, sabe? A gente ter coragem e enxergar nosso potencial de ir além. Porque como filhos delas, nós temos ela dentro de nós e também somos azonaicos, sim. Claro que nas nossas medidas humanas, no sentido que podemos ir um pouco além. Podemos romper mais barreiras, não precisamos nos restringir, nos engessar, nos fixar. Sempre ter algo novo para a gente aprender, para a gente fazer, para a gente conhecer. Que às vezes é um erro quando a gente está muito tempo nesse caminho de achar que já sabe muito e se fixar, se engessar, não ter paciência com quem está chegando hoje, que você não sabe quem essa pessoa será amanhã e talvez ela vá te ensinar muito. Nessa trezena, o quanto eu estou aprendendo com vários hecatinos, com o Hecateus, que tá aí, que fez uma trezena linda, recomendo, depois vão lá no perfil do Hecateus, eu tô aqui falando das orações do meu livro querido, mas o Hecateus fez um trabalho maravilhoso nessa trezena, em criação de imagens, de orações, de conexões, a coisa mais linda do mundo.
vai no canal do YouTube da Natasha, que ela trouxe uma conexão maravilhosa aí relacionando Hecate com a Ártemis, sabe? Porque a deusa é isso, ela é azonaica, ela é sem limites, ela é irrestrita. E cada um de vocês vai ter uma percepção, ela vai mostrar algo de acordo com o que vocês precisam, que vocês necessitam nesse momento. E talvez o que vocês descobrirem vai fazer diferença para uma outra pessoa. Todas as nossas vozes... Obrigada, Cateus, você também é. Todas as nossas vozes são importantes. Cada um de nós tem uma palavra que é só nossa para trazer ao mundo sobre essa deusa. Confiem na deusa e se expandam. E aí eu vou ler só de novo a introdução para a gente encerrar. E foi muito difícil entrar nessa live hoje, eu tentei 5 vezes. E não estava abrindo a câmera. Então, nas pequenas coisas a gente encontra a Hecate, aí a minha persistência de quebrar esse limite. Né? Hecate Azonos, sem limites e infinita em teu poder, que tua energia transcenda fronteiras e barreiras. Senhora que tudo abarca, eu te chamo, amplia minha visão e capacidade, ó grande, expansiva. Então esteja com Hecate na festa, nos momentos de dor, de alegria, de saúde, de doença. Também não tenha medo de chamá-las, né, as deusas. Ela é precoce, ela tem escuta atenta e ela atravessa todos os locais. Não importa aonde você esteja. Tá bom? Aproveitar, antes de encerrar, Hecateus, se você quiser vir fazer uma live aqui com a gente, falando desse processo seu aí na trezena, estamos de portas abertas. Acredito que a Silvia com certeza também vai concordar. Falar aí do seu processo aí de conexão, de criação dessas orações e das imagens, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Uma boa noite a todos, que Hecate a todos nos abençoe e que ela transcenda todas as fronteiras e chegue em todos os corações que precisam conhecer o nome de Hecate. Boa noite a todos.